Boa tarde, meu nome é Jax Fonseca, sou advogado, especialista em processo civil e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre ação de alimentos, prestação de alimentos em meio à pandemia do coronavírus no Brasil. Eu tenho recebido alguns questionamentos de colegas advogados e até de clientes referente ao dever de prestar alimentos no meio dessa crise toda. Daí resolvi fazer um vídeo para deixar mais claro, para que seja bem acessível a todos, para o compreendimento geral e não só dos colegas advogados. O que acontece é assim, o dever de prestar alimentos ele não cessa pura e simplesmente por um fato superveniente à imposição dos alimentos. Ou seja, o fato de o Brasil estar sendo assolado por essa crise financeira, que possivelmente acarretará no desemprego em massa de diversas pessoas, não exime quem está obrigado a prestar alimentos, seja pai ou seja mãe, de cumprir com essa obrigação, mesmo estando eventualmente desempregado. Por quê? Porque inclusive o judiciário entende que quando existe uma ausência de vínculo formal de emprego ou a pessoa realmente esteja desempregada, mesmo assim permanece o dever de prestar alimentos. A única diferença é que o percentual sai sobre o salário que a pessoa efetivamente recebe e passa pelo salário mínimo, hoje R$ 1.045. Então, pura e simplesmente pela crise, não há um precedente para deixar de pagar os alimentos. Até porque a criança necessita disso e é um absurdo ficar pensando que por meia crise pode-se abrir um precedente para que a criança não receba os alimentos naquele mês. Não. Aí entramos em um outro questionamento. Caso venha a deixar de pagar os alimentos, posso vir a ser preso por conta disso? Normalmente, você pode vir a sofrer as penalidades em decorrência do inadimplemento alimentar. Contudo, essa semana teve uma decisão do STJ que definiu que os presos por pensão alimentícia em atraso não serão conduzidos ao sistema carcerário. Eles poderão cumprir essa pena de forma domiciliar, para evitar que esse pai inadimplente venha ou levar também o vírus para dentro do sistema prisional ou para que ele venha também lá dentro do sistema adquirir esse vírus. Então, como uma medida de prudência, entendeu-se que não era o caso de cumprimento, né, no sistema prisional de quem está inadimplente. O que gera inadimplemento e o risco à prisão? O artigo 28 entende que da primeira até a terceira parcela de inadimplemento pode sim vir a ser executado pelo rito de prisão e ocasionar a prisão do alimentante devedor. Mas também existe rito de penhora, expropriação de bens, então não é somente pela prisão, existem outros meios jurídicos adequados. Mas assim, vamos dizer que eventualmente a crise acabou lhe prejudicando, você perdeu o emprego, estava com uma obrigação alimentar sobre o seu salário ou sobre o salário mínimo e o senhor não vai conseguir honrar, ou a senhora não vai conseguir honrar esse valor. O que a gente aconselha a fazer? Entre imediatamente com uma ação de revisão de alimentos, onde nessa revisão de alimentos, em sede de tutela de urgência, você pede a redução dos alimentos, ainda abaixo de 30% do salário mínimo, uma forma que você vai conseguir honrar, tendo em vista que você atualmente não tem renda, ou a renda é muito pouca, ou com que você vai conseguir honrar. Entre com o pedido de revisão de alimentos, nesse pedido de tutela de urgência para diminuir o valor, claro, demonstrando realmente ali que você não tem condições de arcar com o que outrora foi determinado em juízo. E normalmente os juízes acabam deferindo, se não o que pede, a redução de uma forma que todos entendam que seria capaz de essa parte honrar, né? E é isso que eu gostaria de falar com vocês, foi um pouco rápido, né? Mas é para deixar bem claro que o fato de estarmos em meio a uma pandemia não desobriga o pai ou a mãe a prestar alimentos com o filho, até porque esse não tem culpa nenhuma de o Brasil estar sofrendo tudo isso, desemprego daqui a pouco aumentando, empresas fechando, empreendedores acabando tendo que cessar momentaneamente seus negócios. Então o dever de prestar alimentos ele permanece mesmo em meio à crise. Se você, por algum motivo, por algum fato que a crise acabou lhe acarretando, não consiga honrar com esses alimentos,
entre imediatamente com uma ação de revisão de alimentos para que esse valor seja revisto e seja colocado em um patamar adequado para que você consiga honrar e evite que eventualmente você fique inadimplente e corra o risco de sofrer uma execução pelo rito de prisão. Tá? Estou à disposição, qualquer coisinha. Foi um prazer poder falar com vocês, esclarecer isso. Permaneço à disposição de quem quiser eventualmente alguma dúvida. Só chamar no privado aqui, que eu vou estar à disposição. Abraço.